Olá pessoal, tudo bem? Dia 1º de outubro de 2024 foi um dia surreal. Muitos analistas disseram que o Irã havia surtado. Brincadeiras à parte, o que nós vimos no dia 1º de outubro foi uma segunda ação iraniana direta contra Israel. Em razão disso, a discussão do vídeo de hoje vai ser justamente o ataque iraniano contra Israel e suas prováveis consequências para o conflito palestino-israelense, Líbano-Israel e também para o conflito agora mais que deflagrado ou aberto entre Irã e Israel. Deixa eu tentar mostrar a vocês o que aconteceu primeiro e depois a gente faz uma análise sobre as principais motivações e os prováveis cenários futuros, tá bom? A primeira coisa é que quando a gente pensa na relação entre Israel e Irã, nós temos que levar em consideração que eles não são países vizinhos, né? Eles são países que estão ali numa distância bem razoável. A distância entre Teherã e Tel Aviv, né? Teherã, capital do Irã, e Tel Aviv, capital de Israel, é de aproximadamente 1.500 quilômetros. Da fronteira mais ocidental do Irã até Israel, por volta de 1.000 quilômetros. E o enfrentamento entre essas duas forças dificilmente seria um enfrentamento utilizando forças terrestres, por uma questão óbvia, né? Então, a disputa entre essas duas forças, ela se dá pela superioridade aérea. Israel tem uma aeronáutica extremamente forte, moderna, avançada, com aviões F-35, com muitas armas de larga destruição. Mas o Irã também. O Irã tem uma indústria militar, uma indústria de material bélico muito forte. Ela sempre próxima da China, sempre próxima da Rússia, e desenvolveu capacidade de construção de mísseis balísticos, capacidade de construção de foguetes, de drones suicidas. E nesse gráfico que nós estamos vendo aqui, ele representa o alcance dessas armas, né? Vamos pegar, por exemplo, uma arma poderosa, né? Pega aqui o Shahab 3, alcance de 1.300 quilômetros, significa alcança Israel. Então, boa parte do arsenal que o Irã tem, ele consegue alcançar Israel e atacar Israel por meio desses mísseis balísticos, desses mísseis hipersônicos que o Irã começou a desenvolver nos últimos anos, né? Então é interessante observar como que essa indústria e essa capacidade iraniana também de construir armas de poder aéreo, né? Terra, terra, ar, terra, terra e mísseis balísticos mudou a capacidade de deterrância do próprio Irã. E o que nós vimos no dia 1º de outubro foi que o Irã, em resposta ao assassinato do ex-líder político, secretário-geral ali do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto no dia em que o novo presidente iraniano assumiu lá em Teherã, e que foi uma vergonha para o Irã permitir que o Ismail Haniyeh fosse assassinado dessa forma dentro do Irã. Desde aquele dia ele prometeu uma resposta. Mas então, vários países, incluindo os Estados Unidos, disseram ao Irã, não, espera que nós vamos conseguir um cessar-fogo. Se a gente consegue cessar-fogo, você não dá uma resposta. E o Irã, então, aguardou por quase 2 meses essa possibilidade de um cessar-fogo. Quando, né, há poucos dias atrás, Israel assassina uma segunda liderança importante de uma força proxy iraniana, dessa vez não Hamas na Palestina, mas do Hezbollah, né, do Hezbollah no Líbano, o assassinato do secretário-geral do Hezbollah, o Sayed Hassan Nasrallah, e o início de uma incursão por terra. O Irã vai lançar no dia 1º de outubro mais de 200 mísseis balísticos contra Israel.
Da primeira vez que isso aconteceu, lá em abril, quando Israel bombardeou a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, Israel também respondeu com bombardeios, né? Só que daquela vez Israel utilizou drones suicidas, mísseis balísticos, mísseis lançados de navios iranianos, e o ataque foi muito assim combinado com os Estados Unidos e com Israel para não gerar dano a Israel. Então, mais de 200 aproximadamente mísseis e drones foram lançados contra Israel. O dano foi mínimo a Israel. Israel fala que interceptou 99% daquilo que foi jogado em cima de Israel. Mas no dia 1º de outubro foi diferente. Foi diferente porque mesmo ele tendo, né, drones suicidas como o Shahid 136, mísseis balísticos como o Emad, mísseis balísticos supersônicos como o Fatah, que foi utilizado agora para atacar o Domo de Ferro, né, o Iron Dome de Israel. E mísseis balísticos também avançados, como esse nome impronunciável, né? Roham Shahar 4. Eu não falo persa, eu falo árabe. Persa eu não consigo falar. Mas vejam só, tanto o Fatah como o Roham Shahar 4, eles chegam a 20 mil quilômetros por hora. É uma coisa louca. Em poucos minutos, uma arma dessa sai do Irã e chega em Israel, né? 18 mil, 19 mil quilômetros por hora. Mas qual que é a diferença de um míssil balístico que é hipersônico para um míssil balístico que não é hipersônico? Praticamente todos os mísseis balísticos atravessam ou passam a velocidade do som, tá? 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes a velocidade do som. Só que os mísseis hipersônicos são aqueles que conseguem manter a velocidade para cima de Mach 5, Mach 6, uma velocidade hipersônica alta por todo o seu trajeto. Essa é a diferença de um míssil hipersônico para um míssil balístico convencional. Além disso, esses mísseis hipersônicos eles têm capacidade de manobrar, de mudar a direção, de ter um movimento um pouco errático, para confundir também o sistema de radar dos países que tentam ali encontrar esses mísseis e derrubar esses mísseis. Então, uma coisa que é muito importante no dia 1º de outubro, o Irã não usou drones suicidas, não usou categorias mais fracas de mísseis balísticos, usou sim mísseis balísticos poderosos e mísseis balísticos hipersônicos. E por isso que o resultado foi mais violento contra Israel dessa vez. Por outro lado, Israel tem um sistema multilayer, né, multicamada de defesa, que é muito impressionante. A gente conhece o Iron Dome, né? O Iron Dome, que é esse domo de ferro, é um sistema formado por uma central de radares, né, radares móveis. Esses radares eles têm o objetivo de detectar qualquer foguete, míssil que esteja vindo em direção do país. Assim que ele detecta essa informação, ele envia isso para uma central de controle. Essa central de controle vai calcular trajetória, velocidade, distância, e essa central de controle manda para uma central de tiro que vai então lançar foguetes para que esses mísseis que estão chegando em Israel possam ser interceptados por esses foguetes. Então é uma tecnologia muito impressionante e que tem tido muita eficácia contra foguetes que vêm principalmente do Hamas e foguetes que vêm do Hezbollah também. Só que não é só o Iron Dome que Israel tem. Israel tem também um outro sistema muito interessante que vai complementar o Iron Dome. Ele tem o David Sling e tem também o Arrow System. O que o David Sling faz? Ele faz a mesma coisa, só que o alcance do David Sling ele vai de 40 a 300 km de distância para poder encontrar o alvo e mandar, né, o míssil para interceptar o alvo. E o Arrow System é um sistema mais amplo ainda, que vai para além de 2.400 km. Então,
Quando eu tenho mísseis balísticos de longa distância, quem vai ser acionado é o Arrow System. Quando eu tenho mísseis balísticos ou foguetes numa distância menor de 40 a 300 quilômetros, usa-se o David Sling. E quando existem ali foguetes que são lançados numa distância de 40 a 70 quilômetros, é o Iron Dome. Então, é um sistema muito impressionante. Cada foguete desse custa muito dinheiro, né? Então, essa central de tiro eu acho muito interessante, porque eu também sou artilheiro do Exército Brasileiro, né? Sou oficial R2 de artilharia do Exército Brasileiro. E na nossa época de artilheiro, nós usávamos o mesmo processo, mas de uma maneira praticamente analógica, né? Então tinha lá observadores que olhavam o campo para poder ver onde que poderia ser atacado. Essa informação era enviada via rádio para uma central. Essa central organizava essas informações e enviava essas informações para uma bateria de artilharia de campanha que iria encontrar qual direção e essa central de tiro mandava a brasa, né? Então, nós estamos falando de um sistema que usa de maneira assim genérica um princípio de artilharia que já é bem conhecido, mas com elemento tecnológico absurdo. Então eles conseguem interceptar foguetes e mísseis de 40, de 4 até 2.400 quilômetros. Mas nesse dia primeiro aconteceu uma coisa diferente. E o que aconteceu? Aconteceu que o Irã, aqui já fazendo uma análise, né? Esse mapa do Instituto para o Estudo da Guerra, as informações anteriores foram da Al Jazeera, ele vai mostrar os locais onde esses mísseis caíram. Então, a base aérea de Hatzerin teve impacto, a base aérea de Nevatim, no Negev, próximo de Beersheba e no Negev, teve impacto. A base aérea de Tel Nof teve impacto também, próximo ali, né, de Ashdod e também da Cisjordânia. Nas proximidades do quartel-general do Mossad em Tel Aviv também teve impacto. Então, diferentemente de abril de 2024, o Irã quis demonstrar a Israel que os seus mísseis balísticos são poderosos e precisos. E por isso que isso gerou uma certa comoção dentro de Israel e com seus aliados. Porque da mesma forma, Israel vai ter ajuda da Jordânia, vai ter ajuda dos Estados Unidos, do Reino Unido, para interceptar vários mísseis balísticos que vieram de fora. Alguns acreditam que foram entre 400 e 200 mísseis balísticos e que vários impactos foram sentidos. Alguns falam que na base de Tel Nof, aqui perto de Ashdod, quase que 20 impactos foram sentidos. E numa base onde existiam aviões F-35 caríssimos, né? Cada avião desse por volta de 80 milhões de dólares. Então, isso revelou que o Irã tem capacidade militar de deterrência. E ele quis demonstrar que ele era capaz de acertar de maneira muito precisa determinados alvos e sem matar praticamente ninguém. Então, ao mesmo tempo que foram cenas impressionantes de observar foguetes caindo em Israel e, de fato, dando impacto em Israel, acertando bases militares israelenses, centros tecnológicos em Tel Aviv, a 200, 300 metros, né, do quartel-general do Mossad. Ele quis fazer o quê, o Irã? O Irã quis, novamente, rebalancear, né? Ele quis reequilibrar a balança de poder do Oriente Médio. O que significa isso? Com o ataque contra o Hezbollah que Israel fez, com o assassinato do Sayed Hassan Nasrallah, do Hezbollah, como aconteceu, e depois com a invasão por terra, Israel estava com um momento na guerra, né? Uma certa vantagem na guerra. E ao ter essa sensação, Israel, né, começa então
a fazer mais ações violentas contra Beirute. Muito triste, porque atingindo também a população muito inocente, tentando acertar, fazer assassinatos seletivos, sem nenhum tipo de comedimento, né? Ataques de contra-força sem poupança, ataques de contravalor, né, contra a população civil. E o Irã foi cobrado. O Irã foi cobrado pelos libaneses. O Irã foi cobrado pelo eixo da resistência, pelo crescente xiita. E ele ficar sem agir de forma alguma teria um custo à sua imagem muito grande também. Então o que ele faz? Ele não pode brincar de atacar Israel. Ele tem que mostrar: consigo atacar Israel. E tenta reequilibrar a balança de poder, jogando ali mais de 200 mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, gerando impacto dentro de Israel. E isso é algo que a gente não via com tanta clareza em muitos anos. Então, nesse sentido, o que nós podemos dizer sobre essa realidade, né, que vive hoje o Oriente Médio? Hoje, o Oriente Médio está no limite de uma guerra generalizada. Israel vai fazer de tudo para tentar demonstrar que continua sendo um país forte e que responde com muita violência qualquer tipo de agressão contra o seu território. Existe o elemento da política doméstica israelense, como disse o próprio jornal Haaretz, né? O governo israelense descobriu uma forma de resolver um problema de uma guerra, que era a guerra de Gaza, criando outra guerra, que era a guerra do Líbano, a terceira guerra do Líbano, sendo que os reféns israelenses estão ali em stand-by, né? Então existe esse elemento doméstico da política israelense, em que o Netanyahu precisa de trunfos políticos, precisa de alimentar a guerra. Só que nesse momento a guerra ela pode se espalhar com muita clareza. E é por isso que os americanos não querem que essa guerra se espalhe. Mesmo apoiando Israel, eles tentam dissuadir Israel de dar uma resposta contra as instalações nucleares que o Irã possui, contra as refinarias que o Irã possui. Hoje, Israel avalia que tipo de resposta forte pode dar contra o Irã. E o Irã já disse: se receber uma resposta forte, receberá uma resposta mais forte ainda. Então nós vivemos hoje uma situação onde a balança de terror ela pode gerar de fato uma guerra generalizada no Oriente Médio. Mas é uma guerra que os americanos não querem. É uma guerra que os iranianos não querem. É uma guerra que acho que Israel também não deve enfrentar. Porque mesmo sendo uma máquina de guerra, Israel não tem condição de manter uma guerra em 3, 4 frentes sem um apoio decidido dos Estados Unidos. E no momento de eleição, não sei se interessa aos democratas uma guerra generalizada no momento de disputa muito forte entre Kamala Harris e o ex-presidente Trump. Então veja que cenário complexo que envolve ali a realidade entre Israel, Palestina, Israel, Líbano, Israel, Irã. Existem alguns esforços para cessar fogo, mas vivemos um momento de desgovernabilidade mundial geral, o que revela também a incapacidade dos Estados Unidos de tentar criar algum tipo de estabilidade na região. Isso pode ser sinal do seu próprio enfraquecimento. Existe também uma piora da relação de Israel com a Rússia. Então, toda essa realidade nos coloca uma situação muito difícil, muito complexa, e que nós vamos observar nos próximos dias o desdobramento de todas essas ações, aguardando qual será a resposta que Israel dará ao Irã e que resposta e que desdobramento essa resposta pode trazer para os conflitos do Oriente Médio. Desejo vocês aí sorte nesse mundo em ebulição e até a próxima. Um abraço a todos e boa sorte para o mundo.